Olá, turma! Nossa próxima atividade será no livro de língua portuguesa. Vamos para a unidade 6, onde vamos ler um conto maravilhoso. Vamos ler e interpretar essa história. Identificar os elementos de um conto, que são personagens, o tempo em que acontece, o espaço, ou seja, onde, e o narrador, que é quem conta a história. Também vamos identificar as partes de uma história. Então vamos lá! Abra seu livro na página 120 e acompanhe a leitura. Para iniciar, você vai ler um conto maravilhoso. Por que será que se chama assim? Neste conto, há príncipe, princesa e um grão de ervilha. O que poderá acontecer de importante com um grão de ervilha? Leia silenciosamente o conto. Se tiver dificuldade, pede ajuda a um colega ou à professora. Primeiramente eu vou ler e depois vocês podem ler novamente silenciosamente. A princesa e a ervilha. Era uma vez um príncipe. Ele desejava ter a sua princesa, mas uma que fosse princesa de verdade. Por isso viajou pelo mundo todo à procura de uma assim, mas sempre havia alguma coisa de errado. Não faltavam princesas em toda a parte, mas ele nunca conseguia ter certeza de que eram verdadeiras princesas. Havia sempre alguma coisa que não estava muito certa. Ele voltou para casa triste e abatido, pois decidira em seu coração casar-se com uma princesa real. Uma noite, uma tempestade terrível desabou sobre o reino. Raios chispavam, trovões roncavam e chovia a cântaros, realmente pavoroso. Inesperadamente, ouviu-se uma batida no portão da cidade e o rei em pessoa foi abri-lo. Havia uma princesa parada lá. Mas valha-me Deus! Que figura! Ela era debaixo daquele aguaceiro, sobre um tempo daqueles. A água escorria pelos seus cabelos e suas roupas, jorrava pelas pontas dos sapatos e entrava de novo pelos calcanhares. E mesmo assim, ela insistiu que era uma verdadeira princesa. Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco, pensou a rainha. Não disse uma palavra, mas foi direto ao quarto, desfez a cama toda e pôs uma ervilha sobre o estrado. Sobre a ervilha, empilhou 20 colchões e depois estendeu mais 20 edredões dos mais fofos por cima dos colchões. Foi ali que a princesa dormiu aquela noite. De manhã, todos perguntaram como ela havia dormido. Ah, pessimamente, respondeu a princesa. Mal consegui pregar o olho a noite inteira. Sabe Deus o que havia naquela cama? Era uma coisa tão dura que eu fiquei toda cheia de manchas pretas e azuis. É realmente medonho. Então, é claro, todos puderam ver que ela era realmente uma princesa, porque tinha sentido a ervilha através de 20 colchões e 20 edredões. Só uma verdadeira princesa podia ter a pele assim tão sensível. Diante disso, o príncipe se casou com ela, pois agora sabia que tinha uma princesa de verdade. E a ervilha foi enviada para um museu, onde está em exibição até hoje, a menos que alguém a tenha roubado. Pronto, é um bom arremedo de história, não é? Abaixo do texto, o livro traz algumas informações sobre o autor dessa história. E, além disso, traz o significado de algumas palavras que nós não usamos comumente no nosso dia a dia. Vejam só. Abatido significa desanimado. Chispavam, caíam como faíscas. Há cântaros em grande quantidade. Estrado, parte da cama que fica embaixo do colchão. Medonho, horrível. E por último, arremedo, reprodução ou versão. Nas páginas seguintes, vocês encontrarão as atividades sobre essa história. A primeira atividade é de interpretação de texto. Então, vocês devem ler as perguntas e voltar ao texto para encontrar as respostas. 1. O conto A Princesa Ervilha apresenta personagens, tempo e espaço que geralmente estão presentes nas histórias imaginadas. Responda:
Quem são os personagens que participam da história? B. Essa história se passa em um tempo indeterminado, isto é, que não se sabe quando foi. Copie a expressão que comprova isso. C. Copie do texto outras palavras ou expressões que indiquem tempo. D. Espaço é o lugar onde a história se passa. Onde essa história se passou? Além de personagens, tempo e espaço, nesse conto há alguém que conta a história, o narrador. Número 2. Releia o trecho a seguir. Pinte de amarelo a fala ou o pensamento do personagem e circule de azul a fala de quem conta a história, do narrador. Nessa atividade, todas as frases deverão ser pintadas. Ou é um personagem que está falando ou pensando, ou é um narrador. Então, vocês vão pintar ou de amarelo ou de azul. Todas elas. Continuando na página 123. 3. Leia as frases e numere-as na ordem que os fatos ocorreram. Então, aí vocês têm 5 fatos e vocês vão numerar na ordem. 1 para a primeira coisa que aconteceu, 2 para a segunda coisa, 3, 4 e assim até 5. Número 4. Por que o príncipe não encontrava uma noiva? 5. Conversem por que a rainha colocou um grão de ervilha na cama da moça. Então, com a história, a gente já entendeu que aquilo era um teste para saber se ela era realmente uma verdadeira princesa, não é? 6. Ligue o nome de cada personagem à fala correspondente. Princesa, rainha. Então, o que a princesa falou e o que a rainha falou? Aí, vocês vão ligar. 7. Observe que as falas dos personagens não trazem travessão no início. Esse texto não usou travessão. Pinte, na atividade anterior, os sinais que foram usados para destacar as falas. Esse sinal é um outro modo de iniciar a fala dos personagens. Qual o nome desse sinal? A questão 8 é uma questão de opinião. Vocês gostaram do conto? Para que tipo de leitor vocês indicariam a leitura desse conto?